boa noite a todos os irmãos e todas as irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos através das comunicações de celular para realizarmos mais uma explanação doutrinária da nossa Associação Espírita Jesus Nazareno. Que o Cristo transmita a paz para todos nós. Hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito importante, que é a valorização da vida. E na valorização da vida, que é um programa muito especial da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e também da FEB, Federação Espírita Brasileira, um dos itens muito importantes que nós vamos abordar hoje é o abortamento. O abortamento é a retirada de um feto. Feto é a gestação que está se fazendo, ainda não é um ser, ainda não é uma criatura humana, mas está em formação, mas já está ligado a um espírito, e quando a sua retirada prematura e em consequência a sua morte, é o abortamento. O que é o abortamento? É a expulsão do feto de dentro do útero da mãe. O abortamento pode ter muitas causas, algumas vezes naturais, pode ter o abortamento natural, muitas vezes há o abortamento sem interferência de ninguém, é uma gestação muito querida, uma gestação importante, mas mesmo assim não consegue ir a termo. E tem a gestação, tem o abortamento, que é o abortamento provocado. Aí então já é uma situação bem diferente. No abortamento espontâneo, é uma situação em que, por algum motivo orgânico do feto, um feto mal formado, uma malformação congênita, algum tipo de problema, como acontece muito, fetos anencefálicos, gravidez anencefálica ou gravidez anembrionária, às vezes só tem a placenta e não tem o embrião, não tem o feto na sua formação. Então essa gravidez não vai perdurar, não vai persistir, até mesmo porque não vai chegar à formação de uma criatura humana, de uma pessoa humana. Já o abortamento provocado pode ser um abortamento forçado por alguém, pode ser um abortamento por interesses sociais, econômicos e das mais variadas ordens. De qualquer maneira, o abortamento espontâneo não é crime, mas o abortamento provocado sempre é crime. E quem comete o abortamento provocado está cometendo um crime, é um assassinato de um inocente indefeso. Então tem todas aquelas situações de agravamento da pena. Mesmo que não seja a pena da justiça humana, mas é da justiça de Deus. Se as pessoas escapam da justiça humana, é uma coisa, mas a justiça de Deus ninguém vai conseguir escapar. Então, nós vamos começar a abordar da seguinte forma. No Brasil, não existe ainda a legalização do aborto. Está no Congresso, já tem alguns projetos de lei no Congresso, para que o aborto seja tornado lei no Brasil. Felizmente, ainda não foi tornado lei. Mas mesmo que seja tornado lei pela lei dos homens, o abortamento é um crime perante a lei de Deus. Então, a lei dos homens nunca vai sobrepor a lei de Deus. Existem três possibilidades na lei, nas nossas leis aqui no Brasil, porque em alguns países já é tornado lei o aborto, é legalizado o aborto. Aqui no Brasil existem três possibilidades que pode ser realizado o aborto. No caso de um estupro, no caso de que a mãe esteja correndo risco de vida e no caso de não ter uma condição viável para o feto. Aqui em São Cepé nós já tivemos uma oportunidade que uma senhora, uma moça foi estuprada e engravidou.
Aí foi feito um processo, todo um processo judicial, e o juiz autorizou a realização do abortamento. Só que aqui em São Cepé, nenhum dos médicos realizou o abortamento e se negaram de realizar o abortamento porque era contra os seus princípios morais. Felizmente. Então não foi feito o abortamento aqui em São Cepé. Não sei se foi feito em algum outro lugar ou se essa mãe resolveu assumir essa gravidez e todas as suas consequências. Não sei. Mas, de qualquer maneira, os juízes podem autorizar, mas não podem obrigar ninguém a provocar um aborto. O aborto provocado traz consequências muito graves para todos os envolvidos. No caso, por exemplo, do aborto espontâneo, qual seria a finalidade? Por que um abortamento espontâneo? Qual a finalidade de ter esse abortamento? Por duas razões pode acontecer. Por culpa do feto, do espírito que estava para reencarnar, porque para haver a gestação, o espírito se prepara por muito tempo, até que quando há a fecundação, ele se aproxima e se compromete com aquele corpo que está em formação. E só fica realmente unido ao corpo na hora do nascimento, mas já está comprometido e já está tendo todos os seus planejamentos de uma nova vida, que é o mais importante para ele. Então, de repente, esse espírito pode estar sabendo de uma situação que ele vai ter um corpo defeituoso, vai ter um defeito físico em função de erros que ele cometeu em vidas passadas, e esse defeito desse corpo, até mesmo um retardo mental, até mesmo uma síndrome de Down ou algum outro tipo de doença mental, retardo mental, e esse espírito pode desistir e não assumir a responsabilidade de passar por uma encarnação de sofrimento, que vai ser uma encarnação de expiação pelos erros que ele cometeu no passado. E o espírito pode se negar de acompanhar esse corpo e se negar dessa encarnação. Qual a consequência desse espírito? É um suicídio. Esse espírito agiu de uma forma igual ao suicídio. Se comprometeu tanto quanto tivesse cometido um suicídio. Também pode acontecer desses espíritos ter outros comprometimentos da vida passada, como, por exemplo, ele ter tido provocado abortamentos no passado. Aí ele vai se programar para nascer, toda aquela programação, todo aquele período, acompanhamento e tal, e aí um abortamento tira ele daquele caminho. Um abortamento espontâneo nós estamos falando. Não deixa ele nascer. Por quê? Porque ele não deixou outros espíritos nascerem em vidas passadas. Essa é uma das explicações. Por que tem aquelas gestações anembrionadas? Porque esse espírito não merecia ter um corpo pelo que ele fez em vidas passadas. Então, essa explicação pode ser para o espírito expiar e resgatar os seus erros. Pode ser principalmente para os pais resgatarem os seus erros. Por exemplo, a mãe e o pai normalmente estão juntos no comprometimento, eles no passado negaram. Eles provocaram, fizeram, por exemplo, a mãe já provocou vários abortamentos no passado. A mãe teve filhos e abandonou na sarjeta, na lata de lixo ou num orfanato qualquer. E abandonou aquele filho. Agora ela quer ter um filho, não lembra do passado, mas quer ter um filho e não consegue. E faz toda aquela preparação para ser mãe e quando chega na hora não consegue porque um abortamento espontâneo impediu essa sua trajetória. Essa é uma das explicações. Tem muitas outras, tem muitas que nós nem sabemos, nós não conhecemos, mas essas são algumas explicações
para nós entendermos que a lei de Deus é justíssima. Existe justiça em todas essas situações. E a principal lei de Deus que coordena essas situações é a lei de causa e efeito. Isto é, tudo o que eu faço, eu sou responsável pelo que eu estou fazendo, mas vou responder por todas as consequências do meu ato, dos meus atos. Neste caso, por exemplo, eu era um médico no passado e abortava, fazia aborto. Eu era um médico, enfermeiro, curioso, parteiro, que conhece mais ou menos as condições uterinas e provocava aborto. O que vai acontecer? Eu vou várias vezes ser abortado por abortamento espontâneo ou até mesmo por abortamentos provocados. Para eu sentir, para eu resgatar para expiar todos os erros que eu cometi, todos os abortamentos que eu cometi no passado. Então, hoje, eu estou sofrendo as consequências. Lei de causa e efeito. Eu provoquei, eu fui a causa de não deixar as pessoas nascerem, não deixar esses espíritos reencarnarem. Então, agora, eu quero reencarnar e não consigo. Por quê? Para valorizar a vida. Então, essa é a lei de causa e efeito. Da mesma forma, as mães que provocam abortamento vão, no futuro, sofrer as consequências. Quanta esterilidade de mulheres que querem ter filhos e não conseguem. Por quê? Porque alguma coisa no passado aconteceu. Alguma coisa em vidas passadas, esse espírito que hoje é a mãe que quer engravidar, fez algum tipo de ato, cometeu algum tipo de infração das leis de Deus, e aí então se comprometeu. Ela não quis, não queria, não aceitava de jeito nenhum. Hoje ela quer e não tem o direito, não consegue. Por quê? Porque quando ela teve oportunidade, ela não permitiu. Então, essa situação de abortamento é uma situação que está justamente, inteiramente dentro da lei de causa e efeito. Todos nós sofremos as consequências dos nossos atos. E neste caso aí fica mais relacionado com a gestação, com o nascimento, com o reencarne, com a reencarnação dos espíritos. Porque nós sabemos que nós somos espíritos eternos, que de períodos em períodos nós recebemos um corpo, que uma mãe e um pai se reúnem e formam a parte material do nosso ser, que é o corpo. Mas o mais importante, o eterno, a grande importância é o eterno, que é o espírito, a alma. E nós reencarnamos para quê? Nós reencarnamos para nos melhorar, reencarnamos para aprender a não cometer erros. E é justamente a lei de causa e efeito que nos faz com que nós vamos refletir de uma forma mais profunda. Porque se eu errei e vou sofrer as consequências, na outra vez eu vou tentar não errar, vou fazer de tudo para não errar, para não ter novamente a necessidade do sofrimento expiatório dos meus erros do passado. Essa situação está sempre dentro da lei de causa e efeito. E é pelo aprendizado, é errando que a gente aprende, é sofrendo que nós vamos conseguir entender as leis de Deus. Já que pelo bem muitas vezes nós não queremos entender, pela dor nós vamos entender e vamos sentir. E aí sentindo, nós vamos então nos modificar, nós vamos evoluir, nós vamos nos melhorar. Nós temos muitos exemplos na literatura espírita de pessoas que provocaram abortamento, de mães que provocaram abortamento e depois sofreram as consequências. Por exemplo, naquele livro Deficiente Mental Porque Fui Um, conta uma história de uma enfermeira que provocava abortamento. Por dificuldades financeiras, ela começou então a provocar abortamento para conseguir dinheiro.
E aí começou, então, se tornou famosa e começou a provocar cada vez mais abortamentos. Se comprometeu muito e na próxima existência ela veio com um retardo mental. Então, o retardo mental numa enfermeira que usou a sua inteligência, usou o seu conhecimento para o mal, para matar, para assassinar. E aí, então, ela teve toda uma existência com retardo mental para valorizar a sua inteligência que ela usou mal. Nós temos a importância do abortamento de nós estarmos transgredindo as leis de Deus, que é a lei da reprodução. Tantas situações de prevenção, de planejamento familiar que existem, anticoncepcional de toda a ordem, por que relaxar a sua situação e deixar depois do mal cometido, isto é, digamos o mal, depois de ter feito o ato, depois de ter engravidado, querer uma solução? Não, aí já é tarde. A melhor coisa que nós podemos fazer, depois de estar a concepção realizada, é aceitar e levar as consequências até o fim. Aí alguém diz assim, mas e a sociedade, o que vai dizer? Mas é mais importante a opinião da sociedade ou é mais importante a opinião de Deus, que é o nosso Pai? Que não quer que nós matemos os nossos irmãos. Que o Cristo foi muito claro quando perguntado qual o principal mandamento. E a resposta do Cristo foi: amarás a Deus, nosso Pai, de todo o teu corpo, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem comete um abortamento não está amando a Deus, não está respeitando as leis de Deus e não está respeitando o seu próximo. Não está respeitando o seu próximo, que é um espírito que está em vias de reencarnação, em vias da oportunidade de se melhorar, da oportunidade de se tornar um espírito mais evoluído, melhor. Tanta gente pede a paz, pede a paz. Quantos abortados será que seriam os artífices de conseguir construir uma paz? E os abortadores não deixaram. Quantos? Então isso nós temos que pensar, nós temos que raciocinar dessa forma. O abortamento é um crime sempre e as consequências são muito graves. Nós agora, por exemplo, nós estamos fazendo esse comentário aqui através da mídia. Por quê? Porque existe essa epidemia, essa pandemia do coronavírus. Mas vocês já viram, já pararam um pouquinho para ver que existe muito mais abortamentos cometidos que as mortes que o coronavírus já provocou. E aí ninguém dá bola para isso? Todo mundo acha isso natural? Não é. Então nós temos que ver. Os abortamentos estão a toda hora, todo mundo sabe que existe abortamento. Normalmente clandestino, na grande maioria abortamentos clandestinos, porque não pode, não é legal. E então essas mortes provocadas pelo abortamento são muito superiores em número que as mortes provocadas pelo coronavírus. No entanto, o mundo inteiro está apavorado com o coronavírus. E quem está preocupado com o abortamento? As feministas têm um grande slogan que elas usam para tentar justificar esse crime que elas querem cometer, que é: eu sou dona do meu corpo e eu faço dele o que eu quiser. Tudo bem, é dona do corpo e faz o que quiser, vai sofrer as consequências do que fizer. Mas e o espírito que está nascendo, o espírito que está reencarnando por intermédio delas? Ela não é dona dele. O espírito é uma individualidade. O espírito é um filho de Deus como todos nós, que está tendo uma oportunidade para conseguir realizar a sua evolução
a sua melhoria, ele também tentar corrigir os erros que ele cometeu no passado, através da experiência que eles já tiveram. E esse espírito que foi impedido de nascer por um abortamento, será que não seria ele que ia dar todo o amparo para aquela mãe na época da velhice? Será que não seria a alma que ia sustentar e aconchegar aquela mãe quando ela estiver necessitada na velhice? Aquele pai? Aí tem muita gente que diz assim, mas a mulher não queria, mas o marido obrigou. Ou os pais obrigaram por causa da sociedade. Aí o que acontece? Claro que se for obrigado, se a mãe for obrigada a realizar o abortamento, ela vai ter um atenuante, mas vai ser responsável pelo abortamento. E isso é uma coisa muito importante. É tão importante que nós temos uma palestrante espírita do Rio de Janeiro, a Ana Jaici, que ela teve uma situação gravíssima na última gravidez. Na última gravidez, quando ela ficou sabendo da gravidez, também foi descoberto que ela tinha um câncer no útero. Uma situação gravíssima. A mãe ia morrer, a criança ia morrer, a mãe ia morrer, ou os dois iam morrer. Uma situação muito grave. Ela se aconselhou muito com o Chico Xavier, com o Divaldo, com o Raul Teixeira, e aí e ela resolveu assumir o posicionamento. Ela ia levar a gravidez até o fim. Depois, ela ia pensar nela. Então, um gesto de domínio de todo o egoísmo que todos nós temos, ela pensou naquele irmão que ia nascer. E ela fez, ganhou o nenê, teve o seu filho, um filho, e depois, então, ela foi fazer a cirurgia, o tratamento do seu câncer no útero. Hoje, ele é médico, é um palestrante espírita, muito grato àquela mãe que correu todos os riscos da sua vida para manter a segurança e a certeza de que ele ia conseguir viver, ia conseguir reencarnar. E foi o que aconteceu. Ela podia ter seguido a ideia de que a maioria tem. No caso da mãe estar correndo risco de vida, está autorizada a provocar o abortamento. Não. Ela assumiu a sua responsabilidade. E está viva até hoje. Teve o filho e curou o câncer. Então, as leis de Deus estão sempre acima do nosso pensamento. As leis de Deus nós não conseguimos entender na maioria das vezes, mas nós sabemos que são justas e sábias. E nós não podemos ir nunca contra as leis de Deus, porque se nós formos contra as leis de Deus, nós estaremos errando, nós estaremos nos comprometendo para no futuro nós termos que resgatar os erros que nós cometemos. Então, pense muito bem nessas situações. O abortamento é um crime sempre. Vai trazer consequências para aquele que provoca o aborto, o enfermeiro, o médico, a parteira, o curioso, seja lá quem for, vai ter que pagar por tudo isso. A mãe e o pai vão ter que pagar por tudo isso. Os pais da mãe também vão ter que pagar se forçaram ela a provocar o aborto. E o principal que nós temos que ver, que a maior causa de obsessão é o abortamento. O espírito que foi assassinado dentro do útero, indefeso, ele vai se tornar um obsessor de todos os responsáveis por aquele ato criminoso. E aí nós sabemos que a obsessão, ninguém quer saber de uma obsessão. Por quê? Porque é um espírito inferior que começa a infernizar a vida daquele que ele está obsediando e torna a vida dessa criatura um inferno. O inferno que é uma situação de tristeza, de dor e de sofrimento. Isso é o inferno.
e torna essa criatura, às vezes leva essa criatura até o ponto da criatura se suicidar, para se livrar do sofrimento. Então, os maiores obsessores que nós temos são os espíritos que foram eliminados da sua possibilidade de existência através do abortamento. Então, quem provoca abortamento pode saber que vai ter uma obsessão. E são das obsessões mais ferrenhas que existem, mais difíceis da gente conseguir controlar. Ah, mas e quem já cometeu o abortamento, quem já provocou o abortamento, o que pode fazer agora? Já cometeu, não tem mais o que fazer? Tem. Quem já cometeu o abortamento, quem fez o abortamento, em primeiro lugar, não pode mais fazer. Tem que se arrepender completamente. Fiz errado e não posso fazer mais. Esse é o primeiro passo. E em segundo passo, ajudar todas as crianças, um exemplo, ajudar todas as crianças abandonadas, as crianças carentes, as creches, fazer o possível de dar assistência necessária para aquelas crianças necessitadas, fazer o bem para as pessoas, ajudar aquelas mães que estão sofrendo, que estão numa situação iminente de provocar um abortamento, que irão se comprometer mais ainda, como ela se comprometeu. Então, ajudar essas criaturas para que reflitam um pouco, esclarecer essas criaturas, para não fazer essa loucura, porque é uma loucura. E, dessa forma, então, fazendo o bem, nós conseguimos amenizar a nossa culpa. E muitas vezes nós até conseguimos amenizar o ódio que esse espírito tem daquelas que provocou o abortamento, ou daqueles que provocaram o abortamento, que todos, o médico, a enfermeira, a mulher, o marido e os pais, que foram os responsáveis pelo abortamento, vão todos ser obsediados. E são das obsessões mais difíceis da gente conseguir contornar. Não vamos nos expor a essa situação. Quantas vezes nós vemos filhos indesejáveis, gravidez indesejável, que foram levados a bom termo, que a mãe resolveu assumir, às vezes sendo até mesmo escorraçada de dentro da própria casa, dos próprios pais. Depois receberam toda a recompensa do carinho, do amor, do afeto e da proteção que aquele espírito que ela não deixou abortar acaba lhe devolvendo com muito amor. Então, por pior que sejam as situações de uma gravidez indesejada, é muito melhor que um abortamento. Não existe termo de comparação. Então, nós queríamos desejar aqui a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, que consigam ter esses pontos de reflexão que nós levantamos aqui, para pensar muito antes de que surja qualquer uma situação. Que a gente pensa assim, tem abortamento, mas isso é na família dos outros, é dos outros. Mas e se for da nossa filha? E se for da nossa irmã? Se for um familiar nosso próximo? Como é que nós vamos agir? Ou aí nós vamos esquecer que nós somos espíritas e vamos indicar o abortamento? Não. Não. Não pode. Então, sempre que vocês tiverem oportunidade, um conhecimento de alguém que está nessa situação de uma gravidez indesejada, tente aproximar dessa pessoa, tente orientar, tente esclarecer, tente ajudar essa pessoa. Tente convencer que qualquer dificuldade que ela possa ter com essa gravidez indesejada, com esse filho indesejado, é muito, 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 muito melhor do que as consequências de provocar um abortamento. Que Deus nos ilumine a todos nós, para que nós consigamos entender cada vez mais as leis de Deus, para que nós consigamos entender cada vez mais a justiça divina, e para que nós consigamos entender cada vez mais a função de nós estarmos hoje encarnados. Se nós estamos hoje encarnados é porque as nossas mães não provocaram o abortamento. Vamos seguir esses exemplos, os exemplos bons.
Os exemplos maus vão ter a sua recompensa, vão ter a sua consequência, que é o sofrimento, o resgate, a dor que vão ter, principalmente do arrependimento e da obsessão que vão sofrer. Muita paz para todos nós.